nós temos estudado, que é de cunho profético, né? Hoje nós vamos falar sobre a depressão de Elias, né? O que nós podemos aprender com isso aí? O que acontecia com Elias? Muitas vezes acontece com cada um de nós, né? 1 Reis 19, verso 4. Elias foi sentar-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Elias estava o que, irmãos? Angustiado e depressivo, né? Pode ver que há muitas pessoas assim que estão em estado grave de depressão, até elas caem em suicídio, né? E Elias estava num estado assim. Elias não ele pediu a morte, não quis a morte, né? Porque se quiser te tirar, mas ele falou, não, isso aí só pertence a Deus. Exato. Então, Elias foi sentar-se embaixo de um pé de zimbro, né? Só uma curiosidade, vocês já viram um zimbro? Não. Nunca viram um pé de zimbro? Não. Depois eu vou mostrar aqui, mas é essa árvore aqui, ó, tá? Isso aqui é o zimbro. Isso aqui é zimbro, mas depois eu vou mostrar ela bem a imagem verde para vocês verem também como é que é, só uma curiosidade. 19:4, deixa eu ver o que está escrito aqui. Isso. Então a depressão hoje é um fenômeno tão comum que foi apelidado como a gripe da doença mental, né? No gripe não é assim que vai pegando em todo mundo, não é isso? E hoje a depressão está assim também. Raro é a gente encontrar uma pessoa que não está ou que nunca teve, né? Que hoje com tantos problemas, com tanta violência, com tanta perplexidade, que é raro as pessoas não terem, porque existe assim aquele estado depressivo, né? O estado depressivo é o estado em que, vamos supor, você perdeu o emprego hoje, né? Automaticamente você entra num estado depressivo, porque você fica chocado com aquilo assim no primeiro momento, mas depois isso aí passa. Isso aí é chamado de estado depressivo. Agora, uma depressão continuada, aí já é uma doença mesmo, aí precisa de tratamento mesmo, né? Então, diz assim, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que sofreu ou ainda sofre com depressão. Do ponto de vista linguístico, a palavra depressão, ela refere-se a uma pressão que é feita de cima para baixo. Por isso que é depressão, né? Coloca pressão sobre a pessoa. Sob pressão Isso. e depressão. Sob pressão e depressão, né? E Depressão é uma coisa. sendo assim, aquele que está deprimido está sendo pressionado, né? Literalmente mesmo. Ou oprimido por uma força que vem de cima. Essa abordagem linguística da depressão é muito interessante, visto que o deprimido se sente exatamente assim, como se algo pressionasse para baixo, sem forças para reagir. A depressão é classificada por alguns estudiosos em 4 categorias: estado afetivo de tristeza, tá? Sintoma, síndrome e doença. Dentro dos campos da psiquiatria e psicologia, a depressão é classificada como um transtorno de humor e seu diagnóstico possui critérios bem definidos que devem ser considerados. Mesmo que uma pessoa não seja diagnosticada com depressão pelos critérios que orientam esse diagnóstico, é possível que ela já tenha experimentado alguma vez a depressão como um estado afetivo de tristeza, né? Um fato que deve ser seriamente considerado é que a depressão incomoda, gera sofrimento, limita a vida das pessoas, prejudica a saúde física, mental e espiritual e gera problemas nos relacionamentos dela. Por isso, a indústria farmacêutica fatura tanto em cima da venda de antidepressivos. Ninguém em sã consciência deseja sofrer com depressão. A principal característica do ambiente de um deprimido é a presença de muitas estimulações negativas e a ausência de estimulações positivas. Um ambiente
em que só há reclamações, críticas e problemas, é um ambiente propício para o desenvolvimento do sentimento de depressão. Na Bíblia, encontramos a história de alguém que, em determinado momento, viu-se cercado de tantas coisas ruins que experimentou o humor deprimido, não podendo dizer que ele sofreu de depressão enquanto doença, porque não era uma doença, porque foi um estado. No caso de Elias foi só um momento, ele não passou a vida dele toda deprimido, né? Foi diante daquela adversidade. Não podemos dizer que ele sofreu de depressão enquanto doença, mas encontramos em sua experiência algumas características relacionadas ao sentimento de depressão. Estamos falando da pessoa de Elias, né? O profeta Elias. Primeira pergunta, irmão. Em que contexto Elias agiu como uma pessoa deprimida? Qual foi o primeiro sintoma na vida de Elias para a gente dizer que ele estava no estado depressivo? Ele se isolou, né? Saiu. Exatamente. Foi ficar sozinho. No isolamento. Isolou. Ele tinha que isolar, porque a mulher queria matar ele. Certo? Mas antes disso, né? Ele se isolou. Sim, o isolamento é uma característica da depressão. Mas antes disso, o que levou esse homem, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um profeta que enfrentou mais de 400 e matou, né? 850, 400 profetas de mal, 450 já estavam. 850, 850 profetas. um homem que, 250 falsos. um homem que venceu tantos problemas, enfrentou tantas adversidades e num determinado momento sofreu, né? Mas vamos ver o que deu início a isso. 1 Reis 19, 1 e 2. Acabe fez saber, eu vou ler o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Um homem que enfrentou mais de 850 profetas e matou eles. Agora se intimidou diante de uma ameaça de morte feita por uma mulher. Olha que curioso, né? Ele sabia que ela tinha força. Sim, para fazer isso. exato. Jezabel se intimidou. Elias se intimidou diante de uma ameaça de morte de Jezabel. Ela disse: olha, vamos ver se amanhã, a essa hora, Elias não vai estar morto. Quando ele ouviu isso, né, Elias ficou apavorado, literalmente. Ninguém quer saber de morrer. Ninguém quer morrer, né? Mas assim, houve um pouco de... Falta de fé. Faltou fé. Para você ver, para vocês verem, ele enfrentou os profetas que ele falou: ó, vai cair fogo do céu aqui e vai consumir o holocausto, certo? Teve fé. Agora, no momento, será que Deus não ia livrar ele? Não é? Mas se não fugir, poderia ficar feio. Mas Deus ia livrar ele, com certeza. Tá? Jezabel era uma rainha perversa, né? A gente sabe da história dela. E Elias acabara de levar à morte os profetas de Baal, que eram os profetas que serviam a Jezabel, tendo suscitado a ira de Jezabel, conhecendo sua maldade. Elias agora via-se num beco sem saída. Nesse momento ele não via mais nada de bom em que se apegar. Entrou em depressão nesse momento. É o que você falou, faltou ausência de estímulo positivo. Só negativo. Só negativo. As notícias que vinham eram só negativas. Elias foi se deprimindo com isso, né? Irmãos, agora pode uma pessoa cheia do Espírito Santo, um homem de Deus, um profeta, esse é o exemplo que nós temos na Bíblia. Segundo ponto, o que Elias fez diante dessa ameaça? 1 Reis 19:4. Quem quer ler? Algum irmão pode ler? Pode ler o texto? 1 Reis 19:4. Isso. Fala assim, ó. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e
foi sentar-se debaixo do zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, vendedor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ok? Vamos ver mais um ponto de uma pessoa que entra em depressão. Primeiro, recebeu o estímulo negativo, da ameaça de morte. Agora, outro ponto, vai ao deserto, se isolou, isolamento, certo? E lá se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, agora toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Sentiu a vontade de morrer, né? Elias experimentou um sentimento de morte, tão comum dentre as pessoas que sofrem de depressão. Pode ver que as pessoas sofrem de depressão, elas querem muito a morte. Não é que elas querem morrer, elas querem se livrar da dor. Isso, elas querem se livrar do problema, né? Então é certo que ele não desejava morrer, né? Ele queria se livrar do problema. Se o desejasse, não precisaria fugir daquela que desejava matar. Mas o contexto em que estava era tão aversivo que, pela ausência de qualquer coisa que pudesse ser avaliada como positiva, Elias pensou em morte como solução para fundar o sofrimento. É assim que pensam os que estão com depressão. Exato. Né? Ele podia ter pedido para Deus a morte dela. Exato. Exato. E ele pediu a morte dele. É o caso que nós estávamos falando ontem à noite, daquela reportagem que passou de falando pessoas que são maltratadas no trabalho e tal, né? Que aí uma mulher deu testemunho de que ela não aguentava mais ali, que ela subordinava outras pessoas, que entrou um outro chefe, que ela era tão humilhada, você assistiu? Que ela até pediu a morte, né? Ela pediu a morte, não, ela tentou o suicídio, né? Ela se jogou e os policiais salvaram ela. Então, para vocês verem como que é a mente da pessoa que sofre com depressão, né? Ela trabalhava no laboratório. Isso, no laboratório. Ela Se eu xingava ele tudo. não pode. Ela Vamos à passava sequência, irmãos. Passava a mão na minha bolsa. Terceiro ponto. O que Elias fez? O que fez Elias no deserto depois de pedir a morte? 1 Reis 19, versos 5 ao 7. Eu vou ler. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Interessante, né? Que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, né? Esse zimbro aqui, irmãos, uma aplicação é a palavra de Deus, né? Elias fala que deitou-se debaixo do zimbro, debaixo da árvore, né? Eu creio assim dentro da minha mente que isso aqui, o zimbro, é um simbolismo da palavra de Deus. Elias se refugiou, né? Debaixo do zimbro, que seria a palavra de Deus, né? E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e a botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? Dormir. Outro sintoma de depressão, né? Pessoas que dormem muito, né? O sono. Ali o pão, Paulo, simboliza Cristo. Você Sim. fala assim, pão aqui. A água simboliza ele também. Exato. Eu sou a água viva que desceu do céu. Então o anjo veio com a solução, né? Qual que era a solução? Cristo. Para o problema de depressão, a solução é Cristo. A mesma solução que Deus deu para Elias é a solução que está dando para cada um de nós, certo? Exatamente. O zimbro simboliza a palavra de Deus e a comida e a bebida simboliza Cristo, né? A água da vida e o pão que desceu do céu, né? E tornou a dormir. Elias parecia bem disposto e tudo o que fazia era dormir, até que o anjo do Senhor levasse alimento para ele. A alteração do sono também é uma característica de depressão. Pessoas deprimidas se queixam
de só querer dormir o tempo todo ou de não conseguir dormir. É também um símbolo de depressão, porque a pessoa entra num estado de ansiedade tão forte que ela não consegue, o sono não vem, né? Então, irmãos, é comum que o apetite seja alterado também, sendo que algumas pessoas com depressão elas perdem o apetite, né? E outras sentem vontade de comer com mais frequência. No caso de Elias, vemos que ele, sendo sustentado por Deus, enquanto tudo o que fazia era dormir. Interessante é que outro dia passou o caso de uma moça que sofria de anorexia, né? Ela não comia nada e ela não fazia outra coisa senão dormir. Né? Isso é muito típico de depressão, né? A pessoa não querer se alimentar, ou outros que se alimentam demais também, é símbolo de que alguma coisa está errada, né? Quarto ponto. Quando Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? O que Elias respondeu? Tem sido zeloso na causa do Senhor. Isso. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido. Ué, repetiu aqui? Repete. Repetiu, né? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, procuraram tirar minha vida. A aliança aí que ele fala, Paulo, aos 10 mandamentos. Sim. Agora, irmãos, para vocês verem que um outro sintoma de depressão é a distorção da percepção da realidade, tá? Foi o que aconteceu com Elias. Elias disse para Deus assim: fiquei eu só. Mas tinha ficado ele só? Não. Tinha ficado só Elias? Naquele momento, sim. Tinha. Não, Deus já- disse para ele já assim: vai não é só 7 mil. você não, mas 7.000 pessoas que estão passando a mesma coisa que você está passando. Essa mesma angústia, 7.000 pessoas estão passando também. Então, mais um sintoma de depressão, a distorção da percepção da realidade. A pessoa não consegue enxergar, né? Então, Elias olhava para a sua realidade e via apenas parte da realidade. Via seu zelo em defender a honra do Deus verdadeiro, considerava que havia ficado sozinho no final da história e, para piorar, ameaçado de morte. Elias via todos os aspectos negativos presentes naquele contexto, mas não enxergava não enxergava aquilo que havia de bom. Quando alguém sofre de depressão, é comum que se concentre nos aspectos negativos da vida e não consiga enxergar aquilo que há de bom em sua realidade, né? Todas as pessoas passam muitas coisas negativas na vida, não passam? Mas será que nós devemos ficar focados nisso aí? Ficar focados nas derrotas? Não. Não é verdade? Ou será que nós não temos que lembrar também do quanto Deus tem nos guiado, de quanto que Deus tem sido bom na vida de cada um de nós, né? Porque às vezes as pessoas só olham as coisas negativas e as vitórias que teve. Imagina se Cristo soubesse que ele ia ser derrotado, que ele ia morrer na cruz. Exatamente. Que os inimigos dele iam fazer o que queria. E Elias foi assaltado por Satanás naquele momento. Porque os irmãos sabem que Satanás oferece a solução mais rápida, tá? E no caso de depressão não é diferente. Quando a pessoa está deprimida, Satanás diz o que para ela? A melhor solução é o quê? A morte, certo? Você acaba com tudo. No caso de Jesus no deserto, disse o que para ele? Jesus estava com fome, já fazia 40 dias
Satanás disse o que para ele? Transforma essas pedras em pão, a solução mais rápida que tinha. Mas tinha outra lá, aquela do templo também, que ele leva lá em cima no alto do templo, balança para baixo, quer dizer, morre aí. Sim. Então Deus mostra a Elias que ele estava olhando para uma realidade distorcida e lhe revela que ele não estava sozinho. Havia outros 7.000 que, como ele, adoravam um Deus verdadeiro. Elias se sentia sozinho em meio a outras 7.000 pessoas. Existia mais 7.000 pessoas que estavam passando a mesma coisa com ele. E ele se sentia sozinho. E isso é um sintoma de depressão. De pessoas que se sentem vazias, né? Pode estar numa multidão, mas ela se sente sozinha ali, né? Então, é possível distorcer a realidade dessa forma quando somos tomados por um sentimento tão negativo quanto a depressão. As situações difíceis e problemáticas da vida podem facilmente nos convencer de que não existe saída, de que está tudo caminhando para pior, e de que somos incapazes de reagir a toda essa tribulação. Mas aquele que crê na palavra de Deus não precisa sofrer com essa dor. A Bíblia nos apresenta a solução para a depressão, para os becos sem saída, para os sentimentos de impotência diante dos problemas, né? O Salmo 55, verso 17, diz que à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz, né? Então, se você tem algum problema, nós devemos nos dirigir a quem? A Deus, primeiramente. O Salmo 55 fala que as nossas queixas e as nossas lamentações, nós devemos levá-las a Deus, que só Ele pode dar uma resposta, né? Então, Ellen White, no livro Medicina e Salvação, ela diz que uma mente bem disposta, um espírito alegre, é saúde para o corpo e energia para a alma. Nenhuma causa de doença é tão fecunda como a depressão, a melancolia e a tristeza. A depressão, ela desencadeia dezenas de doenças nas pessoas, certo? Tem um texto de Ellen White que ela fala que, se não me engano, 90% das doenças que elas começam na mente, né? Então, irmãos, essa é uma pequena mensagem, uma reflexão que nós fizemos hoje, né? Esse é o pezinho. Isso aqui é um pé de zimbro, tá? É uma árvore como essa daqui, ó. Isso aqui é um pé de zimbro no deserto. Isso aqui são os frutos que ela dá. São as bolas, tá? Irmãos, que Deus possa abençoar a todos, tá?